No Por Dentro do projeto de hoje, a gente vai falar sobre essa casa que ficou maravilhosa, modéstia à parte. Vamos falar um pouquinho sobre projetos de arquitetura e como que a gente pensa em cada detalhe na hora de montar aquele projeto dos sonhos da casa nova, né? Porque quando a gente começa a fazer um projeto de arquitetura, principalmente de casas, normalmente é aquela casa dos sonhos e que a pessoa quer realizar todas as suas vontades. E nós estamos lá justamente para realizar esses sonhos, né? Exatamente. Geralmente, cada cliente tem uma particularidade, né? Tem alguns detalhes que querem a mais, a gente vai muito pelo gosto da pessoa. Claro, a gente tem que sempre levar em consideração todos aqueles pontos, assim, de aproveitar o máximo de iluminação natural, ventilação, levar em consideração se o terreno é nascente, de frente para nascente ou de frente para o poente, porque os dois são ótimos. É só saber aproveitar, né, tirar partido da escolha do terreno que a pessoa tem. Isso. E aí, nesse caso específico desse projeto, essa cliente já tinha uma casa construída, ela entrou com o processo de demolição da casa existente, e aí agora ela vai construir a casa, tanto nessa casa vai morar os pais dela, que já moram nessa casa, e ela com o marido. Mas aí, nesse caso, ela queria uma coisa diferente. Ela queria morar numa casa que fosse integrada, mas ao mesmo tempo separada. Né? Integrada com a casa dos pais, né? Na verdade, apesar dessa fachada aí parecer ser uma casa só, essa casa, elas são duas casas em uma. Só que a gente não consegue ver essa diferenciação de ter aquela casa dos baixos e a casa dos altos. E aí a gente vai mostrar para vocês agora os detalhes desse projeto. Vamos lá, a gente vai começar a mostrar para vocês como que a gente desenvolveu a planta e o que a gente pensou em cada detalhe. Como a gente falou, a necessidade inicial desse projeto era ter duas casas, a casa dos pais no andar térreo e a casa dela com o do marido no andar superior, de forma que o de cima pudesse acessar a casa de baixo, mas que ao mesmo tempo fossem duas casas totalmente independentes. E aí, o que a gente pensou logo para a entrada principal das duas casas, né? Aqui nesse cantinho a gente tem a porta da entrada da casa de baixo e pelo lado a gente tem um acesso à escada para o andar de cima. E aí essa porta, ela tem tanto uma entrada externa pela garagem, quanto uma entrada interna que é por dentro da casa já dos pais. Isso, porque aí ela consegue descer, entrar na casa dos pais sem precisar sair de casa, né? Como também ela consegue, nem, vamos botar, nem perturbar, né? Então, assim, ela consegue chegar a qualquer hora do dia, entrar e ir lá para a casa dela sem ficar muito integrado com a casa de baixo, e consegue também estar dentro de casa e subir. Então, assim, ficou muito bom. E aí é só fechar a porta e vira uma casa totalmente separada, né? Outro detalhe, ela pediu um home office que ela também conseguisse acessar e receber, de repente, alguém para atender. Então, a gente fez logo na entrada, logo anexo à garagem, né? Para a pessoa conseguir ela receber alguém e ser no térreo, para não ter que a pessoa ter que ir lá em cima na casa dela, né? Então, a gente fez esse home office embaixo, de frente para a garagem logo, onde a pessoa consegue entrar no home office sem precisar entrar dentro de casa, que é o principal, né? Porque aí não mistura o íntimo com o comercial, vamos dizer assim. A parte externa, né, que você está recebendo pessoas, e normalmente são pessoas estranhas, né, a família propriamente dita, então é bom a gente ter essa privacidade total do acesso dessas pessoas. E aí, um outro detalhe muito bacana que foi feito nesse projeto foi a integração das áreas de estar com a cozinha. É um espaço 100% integrado. É além da cozinha americana, vamos dizer assim, né? Porque a americana normalmente tem aquela bancada que divide a área da cozinha com a área da sala. Nesse caso... Na verdade, isso é a cozinha americana que a gente adaptou aqui, porque a cozinha americana dos Estados Unidos mesmo, que é realmente americana de lá, é mais assim, projetos que eles chamam de planta aberta, né? Totalmente integrado, são mais nesse estilo que a gente fez. É tudo uma coisa só, não tem muita essa separação, onde começa a sala, onde começa a área de jantar, a parte de estar, nem a cozinha.
E aí nós fizemos esse estudo de layout, e aí, gente, é muito importante. Toda vez que a gente desenvolve um projeto de arquitetura, mesmo que a gente não faça a parte de interiores, tá? É preciso fazer um estudo de layout dos móveis para você ter noção daquilo que você vai conseguir compor. Nesse momento aqui, a gente não pensa em detalhes de acabamento, tipo de piso, o que você vai usar na parede, nada disso. Mas pelo menos uma boa distribuição de layout para você saber o que você consegue acomodar dentro dos ambientes. E com isso, atender as necessidades da sua família é muito, muito, muito importante. E aí, é extremamente importante, é essencial, diríamos, né? A gente não consegue projetar sem pensar nessa questão dos móveis, porque de que adianta? Falar assim, um quarto de 10 metros quadrados é bom tamanho? Depende. Depende do formato. Isso aí, depende do formato. Se ele tiver 2 por 5, não vai ser bom, porque você não vai conseguir botar a cama, arrumar direito, entendeu? Então, tudo tem um formato, tem a maneira ideal de se arrumar, e a gente não acha que quem trabalhe fazendo, botando as medidas sem pensar, até a localização das portas e das janelas faz total diferença quando você tem um layout, principalmente, né? Porque aí a gente sabe onde colocar a porta direito. Às vezes você tem sua casa e fica assim, meu Deus, essa porta me atrapalha, era para aqui eu colocar a TV, era para aqui eu botar o sofá, então uma janela aqui nessa parede. A gente deve colocar, sim, o layout, fazer esse estudo de layout, ver se ali é a melhor maneira, faz as disposições, vai estudando, para que realmente aquela ali seja a melhor opção, a melhor localização para a janela, porque a janela não é só para entrar a iluminação, né? Ela também pode atrapalhar, vamos dizer assim, né? Então, e aí a gente tem que pensar em todos os detalhes. Pensar na iluminação, pensar na insolação, pensar na ventilação, e tudo isso associado ao estudo de layout do mobiliário que a gente vai usar. É um joguinho de quebra-cabeças daquele bem complicado, bem complexo, mas que, no final, é o que vai ditar a qualidade do projeto final ou não, né? Porque às vezes pode sair também uma porcaria se você não pensar nessas coisas. Exatamente, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração é a questão da circulação, não só a circulação entre os móveis na hora de fazer o layout, mas a circulação íntima da casa, né? Vamos pensar assim, eu recebi uma visita, o que eu faço? Eu queria poder ir do meu quarto para o meu banheiro social sem precisar passar lá pela sala, né? Ou entrar de um quarto para o outro, eu estou no meu quarto, eu quero ir lá ver se minha filha acordou e tem visita lá na sala, eu não queria ir lá na sala. Quando você consegue fazer uma circulação separada, é muito bom, né? Você consegue fazer essa divisão. E nada de ficar aqui, um monte de porta de quarto virado para a sala. Não é legal. A gente sempre procura fazer totalmente a privacidade. Isso aí. A gente sempre tenta fazer um corredor e uma circulação separada. Nesse caso, a gente desenvolveu junto o projeto de interior também dessa casa. Então, a gente criou um painel na sala, onde a gente fecha, né? E você não consegue entrar e nem... Quem está ali na sala e o painel está fechado não sabe nem aonde que entra para os quartos. Acho que os quartos são só lá em cima, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui aos detalhes dessa planta, né? Aí a gente começou. Fizemos logo depois do hall de entrada a sala de estar. Integrado a ele veio a cozinha no meio, com uma grande área de ventilação, de forma que a gente consiga criar uma boa circulação de ar em todo o ambiente. E, por fim, para fechar a área de sala, a gente colocou a sala de jantar. E aí, um detalhe muito importante. Corredor, gente, é um espaço perdido. É área jogada fora. Em alguns casos, não tem jeito. Precisa ter o corredor para você acessar os quartos, né, os banheiros, enfim. Mas sempre que possível, a gente evita criar espaços de corredor. Porque é uma metragem quadrada que você tem ali na sua casa e que você normalmente não aproveita para nada. E detalhe, a gente precisa fazer o corredor quando é necessário, a gente sempre faz de forma que a gente consiga aproveitar. Seja para um roupeiro, seja para um aparador para poder fazer um detalhe decorativo, enfim. Nada daqueles corredores sem graças, né, que acabam ficando ali como uma área morta na casa. Nesse caso, a gente conseguiu fazer uma pequena área de circulação
de acesso para os quartos e para o banheiro social. Então, nesse projeto, a gente tem, além do home office, né, que é a entrada externa ou por dentro da casa, a gente tem mais 2 quartos, sendo que um deles é uma suíte. E esse banheiro social acaba sendo também o banheiro de acesso para as visitas. Lá nos fundos... Mas é bem simples, né? A pessoa vai abrir a porta e a porta vai estar logo de frente para não ter muito erro, vamos dizer assim. Logo lá no final, a gente tem toda a área de lazer, que aí já foi toda planejada, espaço gourmet, a área de serviço lá no fundo e a área da piscina. A gente prefere... A gente também fez um detalhe que a gente gosta muito e sempre tenta colocar isso em todos os projetos, que é uma integração praticamente total da área interna da casa com a área externa. Como isso? Com portas de vidro. Máximo de iluminação natural, de integração com a área externa, você consegue trazer para sua casa não só a natureza, né, a área externa e deixar tudo muito integrado, como dar a sensação de amplitude para o seu ambiente. Quando você tem bastante pano de vidro, né, áreas de vidro grande para a área externa, você traz sempre muita iluminação, muita ventilação natural, iluminação natural e ventilação natural, ou seja, você economiza na conta de luz drasticamente, né? E você consegue integrar. Então, a partir do momento, essa porta que a gente colocou no projeto dela é aquela porta versatique, que você consegue juntar ela toda num cantinho só, e aí você tem total, realmente, integração. Você consegue abrir a porta inteira e deixar o vão quase totalmente livre e juntar tudo. Então, você consegue criar sua sala fica muito maior, né? Como aqui nesse caso a gente tem 2 casas juntas, a gente preferiu colocar a área de serviço totalmente solta, né, lá no fundo da casa, de forma que você consiga atender as 2 casas, né? Como aqui nesse caso é a casa da própria família, né? Então eles podem ter essa área de serviço juntos. Então a gente não fez uma segunda área de serviço em cima. Agora, a gente deixou um cantinho, gente, do lado da área de serviço para secagem de roupa, de uma maneira que esse cantinho vai receber a ventilação, a luz, vai secar a sua roupa sem ficar com aquele monte de varal ali na área de lazer, porque às vezes chega a visita, nada demais botar, gente, não tem problema nenhum, mas sempre que a gente consegue criar um cantinho, um lugarzinho só para secagem de roupa, separado da área da casa, né, onde você recebe visita, é sempre muito bom, né? A gente deve pensar sempre nos pequenos detalhezinhos para facilitar a vida e o dia a dia de todo mundo, né? Já no andar de cima, aí eu vou voltar aqui no início, né, para a gente mostrar os detalhes do andar de cima. A gente tem essa escada que chega aqui no vão de circulação, nessa área de circulação. E aí, como... Essa sala tem o pé direito duplo, tá, gente? Esse X aí é para mostrar que você lá de cima consegue ver ele embaixo. Isso foi uma forma de integrar, né, as 2 famílias, já que é uma família única, vamos dizer assim, né? Tem o pai e a mãe que estão embaixo e tem a filha e o genro que estão em cima. Então, assim, eles também teriam a possibilidade de fazer isso aqui fechado, se eles assim quisessem, né? Vamos pensar assim, lá no futuro, às vezes eles não vão ter mais os pais, e aí queiram descer, usar a casa de baixo e talvez alugar a casa de cima. É simplesmente tirar o vidro do guarda-corpo que faz essa integração e botar uma parede de forma que faça uma divisão realmente das 2 casas, e aí eles consigam ter até uma fonte de renda extra alugando a casa de cima. E aí a gente precisou, nesse caso, criar esse corredor de circulação para poder fazer o acesso aos cômodos da casa de cima. Fizemos uma sala íntima, aí já é uma sala mais reduzida, mas que tem a parte de estar e uma pequena mesa de refeição. E lá em cima a gente já tem 3 quartos. Então, no final, a gente tem praticamente uma casa de 6 quartos, caso a gente pense em fazer uma casa única. Isso, contando com o home office, que não deixa de ser uma opção de um quarto. Pode ser um quarto reversível, um quarto de visita, mas pode ser. E aí, vamos lá, né? A gente criou o primeiro quarto aqui no final, de forma a pegar a melhor posição possível do nascente, né? Visto que a posição de insolação dessa casa é lateralizada.
A gente fez uma mini cozinha para que eles tivessem essa casa independente em cima, com todas as necessidades atendidas. Ficou uma cozinha tipo cozinha de apartamento, aquela cozinha corredor. E ela falou que ela nem vai fazer tanta comida ali, é mais para aquecer uma coisa, mas ali é possível de se fazer tudo, é uma cozinha normal. Isso. Mas a gente fez uma coisinha mais reduzida, porque a ideia não é tanto separar, é mais para aquela hora assim à noite que você quer já fazer uma coisinha ali, não é aquela cozinha do dia a dia em si, né? Isso. Temos mais um quarto aqui, próximo ao banheiro social, que vai atender toda essa área de sala e o outro quarto. E temos a grande suíte master deles, onde a gente fez o quarto com closet e um banheiro bem confortável. Enfim, dessa forma, com essa distribuição, a gente conseguiu atender todas as necessidades dessa família. A gente tem 2 casas em uma, e com um detalhe bacana que a gente fez uma fachada única, uma fachada que você não tem essa vista de divisão. Ou seja, se um dia eles quiserem fazer uma casa que não tenha essa divisão, né, de casa de baixo e casa de cima, bonito, super, né? Tranquilo. Exatamente. Então, assim, a gente sempre se preocupa de ter a ventilação natural, então a gente sempre coloca, nesse caso dessa casa, a gente colocou janelas tanto na frente quanto atrás para essa circulação existir naturalmente, né? Iluminação, a gente sempre se preocupa em colocar grandes vãos de iluminação o máximo possível para entrar iluminação natural. Porque a luz do sol faz bem para a gente, né? Faz bem para a saúde, é vital. Então, a gente precisa disso não só para economizar, mas também para ter bem-estar, para ter saúde, né? É necessário. E aí, a gente tem que tomar cuidado com todos esses detalhes, mas como a gente falou, o layout é essencial. E quando o cliente vem e procura a gente para fazer parte de arquitetura e de interior junto, é muito melhor ainda, né? Porque aí a gente consegue pensar em todos os pequenos detalhes que vão dar certo e você vai conseguir economizar para você já fazer a parte de elétrica com os pontos certinhos nos lugares. Sabe aquela tomadinha do lado da sua cama perfeitinha? Quando você faz isso junto com a parte de arquitetura e de interiores ao mesmo tempo, já vai para a obra e já se constrói tudo assim, né? A gente já faz o gesso, já faz a parte de revestimento, de piso, você tem economia na parte na hora de comprar piso, para, né, não precisar ficar comprando isso, depois muda, faz outro. Corta errado, né? A gente faz a parte de paginação de piso. Então, são pequenos detalhezinhos que, quando você consegue contratar o interior com a arquitetura, facilitam e te economizam no processo todo de obra, né? Sem dúvida alguma. Gente, mas o mais importante que a gente quer mostrar com esse Por Dentro do Projeto de hoje é que um projeto de arquitetura ele tem que ser muito bem pensado antes, com muita calma, para que você tenha realmente uma casa que te atenda, que seja funcional e que você consiga realmente ter aquele momento de prazer, se sentir bem na sua própria casa, com todas as suas necessidades atendidas. A gente conseguiu atingir esse objetivo com essa cliente e sempre, graças a Deus, a gente consegue atender com todos os nossos clientes. Pensa bem antes de fazer o seu projeto, contrata um bom profissional para poder te ajudar, porque com certeza vai ser para o resto da vida e depois não dá chance de se arrepender, né? É isso aí, a gente tem que pensar muito bem, porque o projeto de arquitetura é a hora que você vai construir a sua casa, que talvez seja aquela casa que você vai viver muitos e muitos e muitos anos, ou para sempre, e vai ficar para sua família por anos e anos, né? Então, por gerações e gerações. Então, se a gente pensar no valor do projeto para o valor de uma obra de arquitetura, o valor é totalmente irrisório. Né? Às vezes, a economia que você passa a ser realmente um investimento e uma economia, não só pensando assim, porque tem que dar entrada na prefeitura, tem que legalizar a obra e tal, vou ter que contratar um arquiteto. Não pensa assim. Você pensa assim, eu vou contratar um arquiteto para tirar o máximo de proveito do meu terreno e para atender o melhor das minhas necessidades, para fazer a melhor maneira possível atender minhas necessidades e colocar tudo ali naquela casa, né? Afinal, é um sonho, que a maioria das pessoas sonha em ter sua própria casa, ter sua casa própria. Então, assim, não menospreze seu sonho, né? Isso aí.
Bom, isso era o que a gente queria mostrar no Por Dentro do projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Foi realmente um projeto bem diferencial do que a gente fez. Deixa aqui nos comentários qual detalhe você mais gostou, se você conseguiu identificar alguma coisa, ou se você tem esse sonho aí de construir sua casa própria, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.